Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal JD Artes Flores em EVA. Meu nome é Gerson e hoje eu venho trazendo mais uma flor, Daila. Fiz a montagem dela no frisador da camélia. E o nosso vídeo hoje ele é especial. Eu quero dedicar esse vídeo às minhas alunas do México. Graças a Deus eu tenho alcançado alguns lugares bem distantes do meu Brasil. Quem tem acompanhado as redes sociais tem visto o que tem acontecido, as tragédias que têm acontecido por lá. E também conversando com elas, me falaram a tristeza que elas estão passando por esse momento difícil. E eu dei uma palavra de conforto para elas, dando apoio. E falei para elas que eu iria fazer um vídeo, não somente para elas, mas para todas aquelas pessoas que moram aí nesse país, que tem passado por esse momento tão difícil. Eu sei que não vai recompensar tantas percas, mas um gesto de carinho, de apoio, acredito que não faz mal para ninguém. E essa flor é uma criação minha, eu criei, desenvolvi essa flor. Não tá tão perfeita quanto a foto, mas foi algo que eu tentei fazer bem mais parecido. E queria compartilhar com vocês. Talvez se tiver algum outro artesão, pode ter outra ideia para desenvolver melhor essa peça, eu deixo à disposição, pode fazer, pode criar, inovar, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. E as peças que nós vamos usar para fazer essa flor, eu usei essa folha, não quis usar a folha universal, quis usar essa folha aqui, da Gabriela, achei bem interessante. Também vou usar a Sépula M e vou usar o frisador da camélia, eu fiz ela justamente nesse frisador. E os moldes para fazer as pétalas, eu usei justamente o próprio frisador para fazer os moldes, certo, gente? E para fazer essa flor nós vamos precisar de 3 moldes desse aqui, como eu já falei, eu usei o próprio frisador para fazer os moldes. 1, 2, 3. E as tintas que nós vamos usar para fazer essa pintura, no caso eu usei o rosa escuro para fazer o esfumaçado aqui. E para fazer a profundidade lá, eu usei o vinho. Estou usando tinta de tecido mesmo, certo? E para fazer essa pintura é muito simples. Aqui está o rosa escuro. Nós vamos fazer um círculo ao meio. Descarrega mesmo. Tua tinta no meio. Da forma como está aqui. Ó, ficando assim. E com uma esponja, a gente esfumaça puxando para as pontas. Porque o meio tem que ficar com a pintura bem forte. As bases esfumaçadas, certo, gente? Ficando dessa forma aqui. E isso você vai fazer nas 3, certo? E para a gente alcançar esse detalhe um pouquinho mais escuro aqui, no caso, a profundidade que eu fiz, nós vamos usar a tinta vinho. Um detalhe importante, você vai observar no teu molde, aonde tem a marcação, no caso das pétalas, entre uma pétala e outra, no caso os cantos aqui, é que vai servir de guia para a gente fazer essa pintura exatamente aqui. Você vai puxar do meio e vai puxar para a ponta. Olha. E esfumaçando. Certo? Ó, puxa. Meio, só pra gente marcar aqui. Pra você visualizar melhor. Aqui. Você pode marcar antes. E aqui. E você vem puxando. Puxa com o próprio pincel. Do meio para as pontas. Isso aqui é bem simples de fazer. Não precisa ter medo de pintar. No caso, a gente marcou as pétalas, a posição das pétalas, certo? Dessa forma aqui. E com a nossa esponja novamente, você dá uma leve esfumaçada nas bordas para não pesar muito. Aí você vem novamente com o teu pincel e faz a marcação aqui embaixo.
para ficar bem mais forte. Só no caso para escurecer o contorno de cada uma das peças, certo? Ficando exatamente aqui. E isso você vai fazer somente em uma peça, certo? As outras não, pode ficar lisa. Ficando exatamente assim. Depois você faz o recorte das tuas peças e vai frisar. Depois de frisada, ela vai ficar assim, ó, dessa forma. Ok? E as outras duas também vão ficar dessa forma aqui. Olha a pintura. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer o corte dessa peça. É muito simples. Nós vamos seguir a pintura que nós fizemos e a marcação que o próprio frisador ele deixa. Esse frisado. Aqui. Aqui. E aqui. Ó. Faltou uma. Todas estão cortadas. E a gente faz o acabamento. Arredondando, no caso, as pontas. Certo. Agora, para a gente fazer esse frisado, nós vamos usar o ferro, fazer essa dobra. O processo aqui é muito simples. Ó, só damos uma dobrada aqui. Não é preciso fazer uma ponta nessa parte aqui. É somente só dobrar de leve. Isso aqui é um processo rápido e simples de fazer. Olha. E isso você vai fazer na primeira pétala. Também vai fazer na segunda pétala. Na terceira, o nosso frisado ele é diferente. Só vou cortar aqui para vocês. O corte é exatamente igual. Faz a separação das pétalas. Certo? Fazemos o arremate final aqui. Agora a gente vai fazer a frisagem dela. Só que a última pétala, o frisado dela é diferente. Você vai esquentar no ferro e fazer exatamente isso. Ó. Dá uma leve puxada, só pra gente apertar aqui. Olha como fica atrás. Você vai puxar, apoiar com os dois dedos embaixo, com esse do meio dobrar e puxar assim, ó. Olha. Olha como ficou. Certo? Então nós temos a primeira peça que nós pintamos, fizemos a base escura. A segunda peça não está sombreado, só está esfumaçado. E a última peça, a frisagem dela é diferente. Certo, gente? Vamos fazer o pistilo agora. O pistilo é muito simples de fazer. Você vai recortar uma tira de EVA de aproximadamente 10 centímetros de comprimento por 2,5 de largura, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai passar cola nessa base aqui, assim, e você vai dobrar dessa forma aqui, prendendo ela dessa forma, certo? Após você fazer isso, você vai pegar tua tesoura e você vai fazer esses pequenos picotes aqui, certo? Nela toda, ficando exatamente assim, certo? O passo seguinte é muito simples. Você vai pegar um pedaço de arame no tamanho que vai ser a tua flor. Você vai furar aqui, vai pegar o teu alicate e você vai dobrar, prendendo ele dessa forma aqui. Feito isso, você vai passar cola aqui e você vai enrolar para colar e ele vai ficar exatamente assim. Aí você reserva. Aí a próxima você vai cortar outra tira de EVA com 13 centímetros de comprimento por 2 de largura, certo? Você observou que são dois tons de amarelo. Esse aqui ele é um amarelo mais claro e esse aqui é um amarelo mais forte, ou seja, esse é o amarelo ouro e esse é o amarelo claro.
Depois de cortar o tamanho exato, você vai fazer o seguinte. O corte aqui ele é bem simples. Não vai picotar, você vai fazer essas pontinhas aqui nele. Aqui. Dessa forma aqui, certo? E você vai fazer nele todo. Ficando exatamente assim, certo? Depois de cortado, você vai passar no ferro, esquentar um pouquinho, certo? E apoiar no teu balcão dessa forma, somente para dar, só para vergar um pouquinho, dobrar, no caso, as pontinhas. Olha, ficando dessa forma aqui, ok? Certo, e para concluir o nosso pichilo, aqui nós temos a farinha, que nós tingimos com álcool e tinta. Nós já vimos esse processo no vídeo do hibisco. Aqui está o pichilo já enroladinho no arame e o pedaço de EVA que nós picotamos. Aqui é cola branca, certo? O processo aqui é bem simples. Aonde ficou a emenda do EVA que nós enrolamos, da tira de EVA que nós enrolamos, você vai pegar a tira que nós picotamos, você vai colar exatamente aqui e você vai enrolar aqui. Deixa eu virar de ponta cabeça porque fica melhor para a gente enrolar. Lógico que aí você vai fazer com mais calma, com mais detalhes. Aqui é somente uma demonstração para você ver como é feito esse processo. Finalizou aqui, olha, e ele fica exatamente assim. Esse pichilo você pode usar em outras flores também, se você quiser, certo? Feito isso, você vai pegar a tua cola branca aqui e você vai somente passar nas pontas aqui do nosso pichilo. Cola bem legal aqui. E feito esse processo, nós vamos lá na nossa farinha. Passamos lá, envolvemos, tiramos o excesso. Olha só como fica. Bem interessante, né? Bem legal, certo? Feito isso, a gente deixa secar. Certo, gente? Agora vamos para a explicação da nossa folha e da nossa sépula. Aqui eu usei o frisador da Gabriela, como eu já falei para vocês. Eu usei o verde oliva e o verde bandeira. O que nós fizemos? Esse modo de pintura eu não vou fazer porque eu já fiz ele no vídeo também do hibisco. Você vai sombrear aqui com o verde oliva e você vai fazer a profundidade com o verde bandeira, certo? O mesmo processo você vai fazer também na sépula, ok? Dessa forma aqui, ficando exatamente assim. Ficando dessa forma, as folhas eu usei 2 tons de verde, usei esse verde mais claro, mas a pintura foi da forma como eu já expliquei. Ó, verde mais claro, e esse aqui é um verde mais escuro. Olha como ele ficou. A sépula também ficou exatamente assim. Ó, depois de recortada, ela vai ficar assim. Certo, meninas? E para montar a nossa flor é muito simples. Aqui está as nossas 3 peças já pintadas, frisadas e recortadas. Aqui está o nosso pichilo. E para montar é muito simples. Você vai observar o lado que ficou com a profundidade da pintura cor vinho. E para a gente colar é o seguinte, você vai colar o lado que está mais claro. E vai sobrepor o lado que ficou mais escuro por cima dessa pintura. Não é uma regra esse lado que eu estou fazendo. Você quer direita, esquerda, escolhe o lado que você achar melhor de trabalhar e faz a montagem da tua flor. Que é somente uma ideia que eu estou passando, mas aí você escolhe o lado mais fácil de você fazer. E para fechar dessa forma, segura para prender, e ele vai ficar dessa forma aqui. Olha, ao fundo. E você vai pegar o teu pichilo, vai passar cola tanto nas bordas quanto no fundo. E nós vamos prender ele exatamente aqui. Puxa. Você encaixa ele aqui. Aperta um pouquinho para segurar. Olha só como ficou. Dessa forma aqui. E a segunda pétala, nós vamos fazer o seguinte.
nós vamos dividir ela, assim. Você vai separar todas as pétalas. Não precisa tirar o excesso. Você vai observar que ficou esse movimento aqui. É exatamente esse movimento aqui que o frisador deixou, é que nós vamos precisar para intercalar no verso dessa aqui, certo? Você vai virar a tua flor. Você vai passar cola aqui. E você vai fazer a colagem intercalando. Você vai observar, deixa eu virar aqui para você olhar melhor, ó, como encaixa perfeitamente aqui, certo? E assim você vai colando as duas peças e intercalando no espaço entre uma e outra. Lembrando que essa flor Daila, existe mais de 3.000 espécies dela, de modelos, tamanhos, cores. Existe uma infinidade de cores dessa flor. Por sinal, é muito bonita, né, gente? E finalizando aqui com a última peça. Aqui. Olha como ficou. Encaixa perfeitamente, certo? E a gente vem com a nossa última peça aqui. Não precisa separar. Nós separamos somente aquela última. Você passa cola aqui. E nós vamos intercalar aqui. Olha só. Segura para colar. Olha só como ficou. Perfeita, né, gente? E para finalizar, você só coloca a tua sépola. O modo para colar também é muito simples. Eu já ensinei isso para vocês, como a gente faz isso aqui. Passamos cola aqui e encaixamos no final, ficando dessa forma aqui, certo? Pegamos a nossa fita floral, colocamos aqui, dependendo da quantidade de flores que você vai fazer, certo? Ficando exatamente dessa forma aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Linda, né, gente? Certo, gente? E para fazer esse botão aqui, ele é muito simples. Você vai pegar uma peça e frisar da mesma forma como a gente frisou a última pétala. Vai pegar a mesma medida que nós fizemos o pistilo. Você vai enrolar aqui. Só um instante. Você vai passar cola aqui. Você vai enrolar, ficando dessa forma aqui. Não esqueça de passar lá no ferro para poder ele ficar assim, viradinho. Você vai pegar o teu arame, você vai perfurar aqui. E com a ajuda de uma alicate, nós vamos dobrar aqui, ficando dessa forma aqui. Vai pegar a tua peça aqui. Nós vamos passar cola aqui para poder prender, certo? E o modo para a gente colar é exatamente assim. Você vai passar cola na borda de uma pétala e vai intercalando dessa forma. Ou seja, nós vamos fechar a nossa peça, ficando dessa forma aqui. Aqui. Ela não vai ficar fechada totalmente. Olha só. Ficando exatamente assim. Vimos aqui com a nossa sépola.
colagem é a mesma. Passa a cola na base. E fecha. Dessa forma aqui. Certo? E para fazer ela dessa forma aqui, você intercala mais uma camada, repete o botão novamente da mesma forma que nós fizemos aqui. No caso de lá o fundo, eu fiz uma pintura dentro. E pega somente mais uma camada, dessa forma aqui, assim. E cola, a cola no caso, você vai passar a cola somente na costa e vai colar dessa forma aqui. E ela vai ficar exatamente assim, com esse formato, certo? Para fazer esse aqui que está semi-aberto, esse aqui está fechado, semi-aberto, e essas outras estão abertas. Certo, gente, o nosso vídeo está acabando. Por hoje é somente isso. O nosso vídeo hoje foi super simples, porque eu queria somente fazer uma dedicatória às minhas alunas do México, como eu falei no início. Então, para cada uma delas, um forte abraço. Que Deus abençoe esse país, que traga muitas bênçãos e que ele volte a se reerguer novamente. Assim é o nosso desejo. Hoje o nosso canal é totalmente mexicano, certo, gente? Um forte abraço para todo mundo. Quem tiver alguma dúvida quanto a relação a essa flor, deixa um comentário embaixo que, na medida do possível, eu vou tirando as dúvidas de qualquer um, certo, gente? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!